Irmãos, estava meditando aqui na palavra de Deus e me senti no dever de fazer essa pequena live rapidinho. Tá lá no livro de Mateus, capítulo 18, que diz o seguinte, sobre a humildade, sobre a paciência, sobre de entendermos as nossas posições. E é importante a gente compreender, meditar e receber o que a Bíblia nos diz, a palavra de Deus. E aqui no capítulo 18 de Mateus, são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que diz o seguinte: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no colo no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Irmãos, olha a importância de ser humilde e de se arrepender dos erros que a gente comete, de converter o nosso coração, de entender que aquele ato foi pecado, a gente se irou e pecou, que a gente fez o que não agrada a Deus. Então é necessário que a gente se converta e tenha o coração como de uma criancinha para receber coisas maiores, coisas valiosas, coisas extraordinárias, acessar lugares diferentes, irmãos. É necessário ser humilde, é necessário entender os tempos, as situações e as circunstâncias. Há tempo de falar, há tempo de se calar, é tempo de deixar para trás, há tempo de muitas coisas. Se você entende o seu tempo hoje, pode ter certeza que coisas maiores e valiosas você vai receber, encontrar e também acessar. Então, meditar na palavra de Deus é compreender a importância de tudo aquilo que está escrito, que foi permitido pelo Senhor Jesus, pelo nosso Deus vivo. Não adianta a gente pegar a Bíblia e apenas ler para cumprir tarefa. A Bíblia não está aqui para isso. A Bíblia está aqui para a gente meditar, para a gente aprender, para a gente guardar na tábua do nosso coração as verdades, o conhecimento, a sabedoria e tudo aquilo que é valioso. Se a gente medita e aprende, a gente vai aplicar. E muitas das vezes essa palavra pode salvar a sua vida e também o seu dia. E não só o seu, mas o de outras pessoas, através do que você pregar, não de falar, mas de fazer. Então, irmãos, vamos aprender com a palavra de Jesus, com os evangelhos, porque é necessário que a gente aplique e não só leia e não só medite. É necessário entendermos a importância, o significado de tudo isso que aconteceu com Jesus. Jesus teve um ministério de 3 anos e meio praticamente, e isso foi o suficiente para que essa palavra estivesse aqui até hoje, nos tempos de hoje, e a gente tem que agradecer e louvar a Deus que hoje temos a oportunidade de lermos a Bíblia livremente, onde muitos países, onde muitos lugares, pessoas cristãos são perseguidos, são mortos. Compreende? Então, irmãos, vamos lutar contra o mal, lutar contra o pecado, lutar contra as coisas ruins, porque o mundo sempre vai ter algo para nos oferecer, mas a gente sabe que a porta do reino dos céus ela é estreita. Por que estreita? Porque a gente precisa se converter, a gente precisa mudar, renovar a nossa mente para alcançar e acessar lugares maiores como o reino dos céus. Então vamos entender que se converter é se arrepender, é saber que precisa mudar, que aquele pecado que a gente pratica não pode ser praticado mais, que a nossa vida precisa de mudança, que os nossos filhos e filhas e os nossos familiares, a começar de dentro da nossa casa, precisam entender que a mudança está acontecendo e que ela já chegou no nosso lar, primeiro no nosso lar, para depois querer ir para fora.
para depois querer alcançar mais pessoas. Primeiro vamos dar o exemplo na nossa casa, na nossa família, se arrependendo, orando, jejuando, entregando, dando as mãos dadas com todos da sua casa. Com todos da sua casa, se arrependendo, orando e falando: Senhor, meu Deus, nós pecamos contra ti, mas nós pedimos, Pai, a sua eterna e tenra misericórdia para conosco. Nos ajuda a te servir em verdade e em espírito, porque é isso que queremos. Se pecamos, se contradizemos tudo aquilo que te agrada, meu Deus, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos conserte as nossas veredas e nos coloque dentro do propósito. Porque, irmãos, se você quer que Deus te ajude, você precisa estar dentro do propósito. Todos aqueles que estão fora do propósito de Deus sofrem muito mais. Não significa que você está com Deus dentro do propósito que vai ser mais fácil, que vai ser mil maravilhas. Pelo contrário, mas você vai saber e você vai ter a certeza que você não está lutando a sua luta e a sua guerra sozinho. Você está junto com Deus, com o Senhor Jesus, recebendo instrução, recebendo coragem, recebendo tudo de valioso do Espírito Santo de Deus, que está te direcionando, que está te mostrando onde seguir, o que aceitar, o que recusar, o que fazer, o que não fazer, onde erramos, onde pecamos. Porque se você errou, irmão, e você sentiu algo desconfortável dentro de você, dê glória a Deus, porque é a atuação do Espírito Santo na sua vida, te pedindo: se arrependa, meu filho, se arrependa, porque isso não é correto. Então se arrependa, irmão, se arrependa, se converta para acessar lugares maiores. Seja humilde, como diz a passagem aqui de Mateus 18, versículo 1 ao 4. Só esse trechinho nos colocará em lugares maiores no mundo espiritual, desde que a gente entenda, aceite e também pratique essa palavra, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é viva. Se você somente lê a Bíblia, a palavra mata. Mas se você medita na palavra com seu coração em espírito e em verdade, vai gerar a fé. E a fé vivifica a palavra de Deus. Então, irmãos, receba com alegria, receba com regozijo, receba com sabedoria e conhecimento, com humildade, sabendo que precisa mudar, aprender, aplicar, fazer, não para que outros vejam, mas para que você seja um testemunho verdadeiro da palavra de Jesus Cristo. Então continue sendo fiel, continue sentindo, irmãos, a presença do Espírito Santo. Não adianta querer fazer o certo, falar bonito, sem o desejo do seu coração, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Então é necessário que você sinta a presença do Espírito, que você sinta o queimar o fogo de falar: eu tô sentindo aqui no meu coração, eu tô sentindo um rasgado fogo do Espírito Santo. E é através de Jesus, é através da palavra, é através do poder de Deus, que excede todo entendimento, que eu vou mudar, porque Ele falou comigo, Ele tocou em mim, Ele está me ajudando. Então eu louvo a Deus pelo Senhor devolver a minha alma, devolver o meu fôlego de vida, mais esse momento, mais esse dia, para que eu tenha a oportunidade de me arrepender, de fazer o que é certo, correto aos olhos de Deus, para que eu possa ser um bom testemunho para as pessoas, inclusive do meu lar. Começa de dentro
para fora. Então comece de dentro de você, do seu coração, no queimado fogo do Espírito Santo, transmitindo, resplandecendo dentro da sua casa, na sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos e filhas, para os seus familiares, para que coisas extraordinárias aconteçam e que você acesse fora, para que todos vejam o resplandecer de Deus sobre você. Deus seja louvado, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia extraordinário na presença do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por esse momento. Foi breve e rápido, mas estava queimando no meu coração. E que essa palavra alcance muitas pessoas, que ela maravilhosamente abençoe o seu dia. Abençoe. E se você estiver passando por alguma dificuldade, tribulação, entenda que Deus é maior. Deus é maior. A tempestade nunca vai ser maior do que a promessa de Deus. Então creia na promessa. Creia, porque previsão quem dá o homem, mas provisão quem dá é Deus, e Deus já prometeu. Então sejamos filhos fiéis, testemunhas fiéis, adoradores fiéis da palavra do Senhor, não só de falar, mas de agir, de fazer, porque nós somos o púlpito hoje. Nós somos o púlpito hoje, as pessoas estão lendo você. Tem muitos que não leem a Bíblia, mas leem você. Estão vendo o que você está fazendo. Você que se diz cristão, você que se diz profeta, você que se diz um pregador da palavra de Deus. Muitos estão vendo você, o que você está fazendo. Estão lendo você. Então, se tiver que ler, que leia sobre a verdade. Que sintam a presença do poder do Espírito Santo, porque eu, nem ninguém tá aqui para convencer nada. A gente tá aqui para pregar a palavra em verdade e espírito. E o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é quem converte. Então vamos lançar a palavra. Como diz Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Jesus Cristo. Então sejamos pregadores genuínos da palavra e não enganadores. Lobos. Sejamos fiéis a Deus. O homem pode não estar vendo tudo, mas Deus está. E está registrando, e está escrevendo. E se você, a pessoa que pratica todas essas maledicências, esses pecados, para enganar as ovelhas do Senhor, e não sente o arrependimento, essa pessoa não está com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Porque se você tem o Espírito Santo, ele vai confirmar em você. Ele vai confirmar em você que você está errado, que você está pecando, que você está errando, e vai te levar ao arrependimento. Mas se a pessoa que está enganando, irmão, que está tirando uma ovelha do pasto do Senhor, por algo errado que está falando, profetizando, meu Deus do céu, tenhamos discernimento, tenhamos vontade de ler a palavra, de meditar na palavra. Tenhamos coragem, ousadia de buscar e conferir na palavra de Deus aquilo que está sendo transmitido para nós. Você vai no culto, você vai ouvir pregação, esteja com a sua espada na mão, conferindo, lendo, acompanhando, aprendendo, meditando, recebendo, tirando todas as suas dúvidas. Porque por mais que tenhamos muitos, para a honra e glória de Deus, pregadores verdadeiros, pastores fiéis ao Senhor Jesus, também estamos rodeados de lobos, devoradores, enganando a fé, enganando as pessoas. Então vamos ser pessoas com a sabedoria do alto, lendo, meditando, entregando para Deus tudo aquilo que é necessário.
Então, irmãos, coragem, fé e que o poder de Deus e do Espírito Santo esteja com todos vocês. Obrigado por esse momento maravilhoso, que vocês tenham um dia extraordinário na presença de Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus e que essa palavra, assim como me tocou, que toque você também e que possa tocar onde você passar e que hoje, a partir de hoje, você seja a luz de Jesus que brilha em você. O poder do Espírito Santo que caminha com você, te direcionando, te apacentando nos momentos de guerra, nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade. Jesus disse: tribulações teremos, mas precisamos estar com o Senhor Jesus para que consigamos suportar as adversidades do mundo, as adversidades das pessoas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades desse mundo. Então, irmãos, vamos nos revestir da palavra de Deus, meditando, compreendendo, buscando conhecimento do alto, para que tenhamos uma vida mais leve, uma vida de significado, entrando no propósito, seguindo o que Deus quer para nós e não o que muitos dizem que precisamos fazer. O nosso direcionamento vem do alto. O nosso direcionamento vem da palavra de Deus. O nosso direcionamento, a nossa direção é testificada pelo Espírito Santo que mora aqui, ó, nesse templo, no nosso templo. Então sejamos templo do Senhor, nos corrigindo, nos convertendo, pedindo perdão a Deus e pedindo a Ele a misericórdia de nos colocar no propósito novamente. Então sigamos em frente, na fé, com força, sabendo que Deus está conosco, sabendo que nós queremos nos corrigir e que nós verdadeiramente nos arrependemos. Muito obrigado, irmãos. Deus seja louvado e que hoje tenhamos um dia extraordinário na presença de Jesus. Fiquem com Deus e um beijo no coração.